O período da Mishnah e do Talmud abrange aproximadamente do século I antes da Era Comum até o século VI da Era Comum. Esse foi um momento crucial para o judaísmo, pois, após a destruição do Segundo Templo de Jerusalém, no ano 70, a tradição judaica passou por uma transformação. A centralidade do templo foi substituída pelo estudo da Torá e pela interpretação rabínica. Durante esse período, surgiram os Tanaítas, rabinos que contribuíram para a Mishnah entre os séculos I e III, e os Amoraítas, sábios do período talmúdico dos séculos III a VI. Rabinos do período da Mishnah. Hillel, o ancião, 110 antes da Era Comum, 10 da Era Comum. Hillel foi um dos mais importantes sábios da tradição judaica, conhecido por sua interpretação mais flexível e humanista da lei judaica. Era adversário intelectual de Shammai, outro importante rabino que defendia uma abordagem mais rigorosa. A escola de Hillel influenciou profundamente o judaísmo rabínico posterior. Seu lema mais famoso, que reflete sua visão ética, é: o que é odioso para você, não faça ao seu próximo. Essa é toda a Torá, o resto é comentário. Shammai, c. 50 antes da Era Comum, 30 da Era Comum, líder da escola de Shammai, defendia uma interpretação estrita da lei judaica. Ele e Hillel frequentemente debatiam sobre a aplicação da Halachá, lei judaica. E, embora os ensinamentos de Hillel tenham prevalecido no longo prazo, algumas das opiniões de Shammai ainda são seguidas em contextos específicos. Rabbi Yohanan ben Zakkai, 30 antes da Era Comum, 90 da Era Comum, foi fundamental para a sobrevivência do judaísmo após a destruição do Segundo Templo. Durante o cerco de Jerusalém pelos romanos, convenceu os romanos a permitir a fundação de uma academia rabínica em Yavne, onde ajudou a consolidar o judaísmo rabínico em substituição ao culto do templo. Rabbi Akiva, C50, 135. Um dos maiores estudiosos da Mishnah, desenvolveu um método sistemático para interpretar a Torá. Foi um dos apoiadores espirituais da revolta de Bar Kokhba contra os romanos, 132, 135, o que levou à sua execução pelos romanos. Ele via Bar Kokhba como uma possível figura messiânica, mas a revolta terminou em desastre para os judeus. Rabbi Meir, 100, 170. Aluno de Rabbi Akiva, foi um dos principais tanaítas da terceira geração. Seu nome aparece frequentemente na Mishnah, e seus ensinamentos ajudaram a moldar o judaísmo rabínico. Sua esposa, Bruria, foi uma das poucas mulheres citadas na literatura rabínica como uma grande estudiosa. Rabbi Judá, o príncipe, 135, 217. Foi o compilador da Mishnah, a primeira grande codificação da tradição oral judaica. Como líder da comunidade judaica da Judéia sob domínio romano, teve boas relações com o Império Romano, o que permitiu que o estudo da Torá florescesse. Seu trabalho foi essencial para a preservação do judaísmo após as perseguições romanas. Rabinos do período do Talmud Amoraítas, c. 175, 247. Fundador da Grande Academia Rabínica da Babilônia, em Sura, foi uma figura central no desenvolvimento do Talmud babilônico. Suas interpretações ajudaram a estabelecer a Halachá em sua forma babilônica, que se tornou predominante no judaísmo posterior. Shmuel 180-254. Companheiro de Rav, fundou a Academia de Nehardea, na Babilônia. Era um estudioso não apenas da Torá, mas também de ciências e medicina. Sua famosa frase, "A lei do reino é a lei", tornou-se um princípio importante na relação entre o judaísmo e os governos sob os quais os judeus viveram. Rabbi Yohanan, em 80-280, líder da escola de Tiberíades, foi o responsável pela redação do Talmud de Jerusalém, Talmud Yerushalmi. Suas opiniões influenciaram fortemente a Halachá. Ravashi, 350-427, considerado o principal organizador do Talmud babilônico. Foi chefe da Academia de Sura e passou décadas refinando e organizando as discussões rabínicas que compõem o Talmud. Ravina morreu em 475. Trabalhou ao lado de Rav Ashi na edição final do Talmud babilônico, que se tornou a obra central do judaísmo rabínico. Seu trabalho marcou o fim do período dos Amoraítas e o início da fase dos Savoraítas, que apenas clarificaram o texto sem adicionar novo conteúdo significativo. Esses rabinos estabeleceram os fundamentos do judaísmo rabínico
tal como ele existe até hoje. A sua influência continua nas práticas, rituais e filosofia judaicos. Se quiser aprofundar em algum deles, posso detalhar mais. O período medieval do judaísmo, do século VII ao século XV, foi uma época de grandes transformações, marcada pelo florescimento do pensamento filosófico e legal, bem como pelos desafios impostos pelas perseguições e diásporas. Durante esse tempo, rabinos desempenharam papéis fundamentais na preservação e evolução da tradição judaica, contribuindo para a Halahá, lei judaica, a filosofia e os comentários sobre os textos sagrados. Saadia Gaon, 882-942. Saadia Gaon foi um dos primeiros grandes rabinos do período medieval e o primeiro líder da Academia Rabínica da Babilônia a escrever extensivamente em árabe. Destacou-se por seu esforço em reconciliar a filosofia aristotélica com o pensamento judaico, e sua obra principal, o Livro das Crenças e Opiniões, estabeleceu a base do pensamento racionalista no judaísmo. Ele também foi um dos primeiros a traduzir a Bíblia hebraica para o árabe, tornando os textos acessíveis aos judeus do mundo islâmico. Rashi 1040-1105. Rabino Shlomo Yitzhak, conhecido como Rashi, é um dos comentaristas mais influentes da Torá e do Talmud. Seus comentários são claros e concisos, tornando os textos acessíveis até mesmo para iniciantes. Sua obra teve um impacto duradouro na interpretação da literatura rabínica e continua sendo estudada até hoje em escolas judaicas e yeshivot ao redor do mundo. Judá Halevi, 1075-1141, poeta e filósofo. Judá Halevi escreveu um dos tratados filosóficos mais importantes da Idade Média, o Kuzari, que apresenta o judaísmo como uma religião baseada em uma experiência histórica direta com Deus, contrastando com o cristianismo e o islamismo. Ele também é lembrado por seus poemas litúrgicos e seculares, muitos dos quais ainda são usados na liturgia judaica. Abraham Ibn Ezra, 1167. Ibn Ezra foi um dos maiores estudiosos da Bíblia, um poeta e filósofo com grande conhecimento em astronomia e matemática. Seus comentários sobre a Torá são conhecidos por sua abordagem filológica e racionalista, influenciando profundamente a exegese bíblica posterior. Maimônides, 1138-1204. Também conhecido como Rambam, Maimônides foi um dos mais importantes rabinos, filósofos e médicos da Idade Média. Suas obras principais incluem Mishneh Torah, um código sistemático da lei judaica que organizou e sintetizou a Halahá de maneira clara e acessível. Guia dos Perplexos, uma obra filosófica que buscou conciliar a filosofia aristotélica com o judaísmo, influenciando não apenas os judeus, mas também pensadores cristãos e muçulmanos. Nachmanides, 1194-1270, rabino espanhol, também conhecido como Ramban, foi um importante comentarista da Torá e do Talmud. Diferente de Maimônides, Nachmanides incorporou elementos místicos em seus comentários e foi uma figura central no desenvolvimento da Cabala. Ele também participou do famoso debate público de Barcelona em 1263 contra cristãos que tentavam converter judeus. Solomon ben Aderet, 1235-1310, conhecido como Rashba, foi um dos mais importantes decisores da lei judaica na Espanha medieval. Suas respostas legais, ajudaram a definir a Halahá em diversas áreas e ainda são consultadas hoje. Joseph Caro, 1488-1575. Nascido na Espanha e mais tarde estabelecido em Safed, na terra de Israel, Joseph Caro foi o autor do Shulchan Aruch, um dos mais importantes códigos da lei judaica, que continua sendo a referência principal para a Halahá no judaísmo ortodoxo. Esses rabinos foram essenciais para a consolidação do pensamento judaico na Idade Média, influenciando tanto a tradição legal quanto a filosófica e mística. Se quiser aprofundar em algum deles, posso fornecer mais detalhes. O período moderno do judaísmo do século XVI em diante foi marcado por grandes transformações, incluindo o desenvolvimento de novas correntes de pensamento, o surgimento do hassidismo, o fortalecimento da ortodoxia e a interação com o iluminismo. Durante essa época, rabinos desempenharam papéis fundamentais tanto na preservação da tradição quanto na adaptação do judaísmo a novas realidades políticas e intelectuais.
Joseph Caro, 1488-1575. Rabino e jurista, Joseph Caro é mais conhecido por sua obra Shulchan Aruch, um código sistemático da lei judaica que se tornou a principal referência para a halachá até os dias de hoje. Sua obra unificou diferentes tradições e serviu como um guia prático para as comunidades judaicas em todo o mundo. O Baal Shem Tov, 1698-1760, fundador do movimento assídico Israel Ben Eliezer, conhecido como Baal Shem Tov, mestre do bom nome, trouxe uma nova abordagem espiritual ao judaísmo. Ele enfatizou a alegria no serviço religioso, a fé simples e direta, e a crença de que cada pessoa, independentemente de sua erudição, poderia se conectar com Deus. Seu movimento cresceu e se espalhou, dando origem a diversas dinastias assídicas. Elijah de Vilna, 1720-797, conhecido como o Gaon de Vilna, foi um dos mais importantes estudiosos do Talmud e opositor do assidismo. Ele enfatizou o estudo intenso dos textos rabínicos e criticou práticas místicas que, segundo ele, poderiam desviar os judeus da tradição. Seu legado influenciou profundamente o judaísmo lituano e o movimento Mitnagdim, opositores do assidismo. Moses Sofer, 1762-1839. Conhecido como Chatão Sofer, foi um dos principais rabinos da Europa Central e um defensor fervoroso do judaísmo ortodoxo, em oposição às influências da modernidade e do iluminismo judaico. Sua frase "novidades são proibidas pela Torá" reflete sua resistência às mudanças promovidas pelo judaísmo reformista. Samson Raphael Hirsch, 1808-1888, líder do judaísmo ortodoxo moderno, Samson Raphael Hirsch conciliou a observância da halachá com a participação na sociedade europeia moderna. Criou o conceito de Torá in Deresh Eretz, que defendia a combinação entre estudo da Torá e envolvimento secular. Foi um dos principais opositores do judaísmo reformista na Alemanha. Abraham Isaac, 1835. Primeiro rabino-chefe da Palestina sob o mandato britânico, foi um grande pensador e místico. Defendeu a ideia de que o sionismo secular era parte de um plano divino para a redenção do povo judeu. Sua obra influenciou fortemente o judaísmo religioso sionista, que combina a observância da halachá com o nacionalismo judaico. Moshe Feinstein, 1895-1986. Autoridade central da halachá nos Estados Unidos no século XX, suas decisões rabínicas influenciaram profundamente o judaísmo ortodoxo. Abordam questões modernas como transplantes de órgãos, inseminação artificial e a relação entre o judaísmo e o mundo contemporâneo. Menachem Mendel Schneerson, 1902-194. Líder do movimento Chabad Lubavitch, Schneerson revitalizou o assidismo e transformou Chabad em um dos movimentos judaicos mais influentes do mundo. Suas ideias sobre a vinda do Messias e sua dedicação ao alcance comunitário levaram Chabad a estabelecer centros judaicos em diversas partes do mundo. Ovadia Yosef, 1920-2013. Autoridade haláshica central do judaísmo sefardita no século XX, Ovadia Yosef foi rabino-chefe de Israel e autor de responsa que consolidaram a tradição legal sefardita. Ele também teve um papel político significativo, influenciando partidos religiosos em Israel. Esses rabinos moldaram o judaísmo moderno, preservando tradições e, ao mesmo tempo, lidando com os desafios trazidos pelo iluminismo, pelo sionismo e pela secularização. Quer que eu aprofunde algum desses nomes? Maimônides, 1138-1204. Vida, Obras e Ideias. Maimônides, também conhecido como Rambam, Rabi Moshe ben Maimon, foi uma das figuras mais influentes do judaísmo medieval. Nascido em Córdoba, na atual Espanha, viveu em um período de intensas mudanças, marcado pela conquista islâmica e pelo deslocamento de comunidades judaicas. Sua família fugiu da perseguição dos almohadas, levando-o a viver no Marrocos, na terra de Israel e finalmente no Egito, onde se estabeleceu em Fustat, atual Cairo, e se tornou médico da corte do sultão Saladino. Maimônides teve um impacto duradouro na halachá, na filosofia e na medicina, deixando um legado que influencia tanto judeus quanto estudiosos de outras tradições até hoje.
Principais obras de Maimônides. Comentários sobre a Mishnah, Pirush HaMishnayot, língua árabe, com caracteres hebraicos. Finalizado em Friar, 1178. Essa obra foi escrita para tornar a Mishnah acessível a judeus que não dominavam o hebraico talmúdico. Ele forneceu explicações claras e sistemáticas, estabelecendo princípios importantes de interpretação da Halachá. Principais contribuições dessa obra. Introduziu os 13 princípios de fé, que tentaram definir a crença judaica ortodoxa. Buscou conciliar a tradição rabínica com a razão, oferecendo uma abordagem clara da lei oral. Tornou-se referência para estudiosos posteriores do Talmud. 2. Mishneh Torah. Língua hebraico. Finalizado em 1180. Essa é sua obra-prima na Halachá, um código sistemático da lei judaica que organizou toda a legislação do Talmud de maneira lógica e acessível. Seu objetivo era criar um manual claro, sem necessidade de recorrer ao Talmud para interpretar as leis. Principais características do Mishneh Torah. Dividido em 14 livros, cobrindo desde leis religiosas até normas de vida civil e política. Escrito em um hebraico claro e direto, facilitando o estudo da Halachá. Inclui filosofia e teologia, abordando temas como a natureza de Deus, a profecia e a vinda do Messias. Foi inicialmente criticado porque Maimônides não citou suas fontes, mas acabou se tornando um dos pilares do estudo da lei judaica. Impacto. O Mishneh Torah influenciou decisivamente a Halachá e serviu de base para obras jurídicas posteriores, como o Shulchan Arush, de Joseph Caro. 3. Guia dos Perplexos, língua árabe, com caracteres hebraicos. Finalizado em 1190. Essa é sua principal obra filosófica, escrita para aqueles que estavam divididos entre a tradição judaica e a filosofia aristotélica. Principais ideias do Guia dos Perplexos. 1. Interpretação alegórica da Torá. Maimônides sustentava que muitas passagens da Bíblia hebraica não devem ser lidas literalmente. Por exemplo, ele argumenta que descrições de Deus com características humanas são metáforas para ajudar na compreensão divina. 2. Racionalismo. Influenciado por Aristóteles, ele acreditava que a razão deveria guiar a compreensão da religião. Acreditava que o propósito final da vida humana era o conhecimento de Deus, alcançado por meio da contemplação filosófica. 3. Criação do mundo. Rejeitou a ideia de que a criação do mundo pode ser explicada literalmente como em Gênesis, embora não tenha apoiado explicitamente a ideia da eternidade do universo, como defendia Aristóteles, ele reconhecia que esse era um ponto debatível. 4. Profecia e intelecto. A profecia, para Maimônides, não era uma comunicação direta de Deus, mas sim um estado avançado de desenvolvimento intelectual e moral. Moisés foi o maior profeta porque atingiu o mais alto grau de entendimento. 5. O propósito da lei judaica. Ele via a Torá não apenas como um conjunto de regras religiosas, mas como um sistema de leis que conduz o ser humano ao conhecimento e à perfeição moral. Impacto. O Guia dos Perplexos teve enorme influência na filosofia judaica, cristã e islâmica. Inspirou pensadores como Tomás de Aquino e influenciou decisivamente o racionalismo judaico. Principais ideias de Maimônides. 1. Os 13 princípios de fé. Maimônides tentou definir os fundamentos do judaísmo em 13 princípios básicos, que se tornaram amplamente aceitos no pensamento judaico tradicional. Esses incluem a crença em um Deus único e incorpóreo, a crença na revelação da Torá a Moisés, a crença na ressurreição dos mortos e na vinda do Messias. Esses princípios foram incluídos no Sidur, livro de orações, e são recitados em algumas comunidades como parte da liturgia diária. 2. Oposição ao antropomorfismo. Maimônides rejeitou veementemente qualquer concepção de Deus que o descrevesse com atributos humanos. Para ele, todas as descrições físicas de Deus na Torá devem ser interpretadas metaforicamente. A religião e ciência. Maimônides acreditava que o judaísmo e a razão eram compatíveis. Ele incentivou o estudo da ciência, da filosofia e da medicina, argumentando que o conhecimento leva ao entendimento mais profundo de Deus. Messianismo. Diferente de concepções místicas, Maimônides via o Messias como um líder humano que restauraria Israel e traria paz ao mundo, sem necessidade de milagres sobrenaturais. Ética e saúde.
Como médico, Maimônides enfatizava a saúde e o equilíbrio como partes essenciais da vida religiosa. Ele acreditava que o corpo e a mente devem ser cuidados para que a pessoa possa servir a Deus plenamente. Legado de Maimônides. Maimônides continua sendo um dos rabinos mais influentes da história. Suas obras moldaram a halahá, a filosofia e o pensamento judaico. Seu túmulo, localizado em Tiberíades, na terra de Israel, é um local de peregrinação até hoje. Se quiser aprofundar algum ponto, posso trazer mais detalhes. Guia dos Perplexos. Ideias e Impacto. O Guia dos Perplexos, escrito por Maimônides entre os anos 1186 e 1190, é uma das obras mais influentes da filosofia judaica medieval. Foi escrito em árabe judaico, árabe com caracteres hebraicos, e mais tarde traduzido para o hebraico e outras línguas. Seu público-alvo eram aqueles que estavam perplexos diante do aparente conflito entre a razão filosófica e a fé religiosa. A principal proposta do livro era conciliar o judaísmo rabínico com a filosofia aristotélica, mostrando que a Torá pode ser interpretada de forma racional. A obra teve um impacto profundo, influenciando tanto o pensamento judaico quanto o cristão e islâmico. 1. O problema da linguagem religiosa e o antropomorfismo. Maimônides argumenta que toda linguagem usada na Torá para descrever Deus deve ser entendida de forma metafórica. Quando a Bíblia menciona que Deus tem mãos, olhos ou fala, isso não significa que ele tem uma forma física. Deus é absolutamente incorpóreo. Qualquer tentativa de imaginá-lo com uma forma física é um erro grave. A linguagem bíblica usa metáforas para facilitar o entendimento humano, mas essas metáforas não devem ser interpretadas literalmente. As expressões como a ira de Deus ou Deus se arrependeu não significam que ele tem emoções como os seres humanos. Elas são apenas maneiras simbólicas de descrever sua ação no mundo. Maimônides acreditava que as concepções antropomórficas de Deus eram uma forma de idolatria e deveriam ser evitadas. A natureza de Deus e seus atributos. Maimônides segue a tradição neoplatônica e aristotélica, argumentando que Deus não pode ser descrito com atributos positivos, pois isso limitaria sua natureza. Ele propõe o caminho da negação, via negativa. A única coisa que podemos afirmar positivamente sobre Deus é que ele existe. Qualquer outro atributo, por exemplo, Deus é sábio ou Deus é poderoso, deve ser entendido negativamente. Deus não é ignorante. Deus não é fraco. Isso preserva a transcendência divina e impede que os humanos pensem em Deus de forma inadequada. Para Maimônides, a melhor forma de conhecer Deus é através do intelecto e da contemplação filosófica, e não por meio de descrições limitadas e humanas. A criação do mundo e a eternidade do universo. A questão sobre se o universo foi criado a partir do nada, ex nihilo, ou se sempre existiu, era amplamente debatida no período medieval. Maimônides analisa três teorias. 1. Gênesis. Deus criou o mundo a partir do nada, como descrito na Torá. 2. Platão. O mundo foi formado a partir de uma matéria pré-existente. 3. Aristóteles. O universo sempre existiu, sem um momento de criação. Embora Maimônides aceite a visão judaica da criação do mundo, ele admite que a tese aristotélica da eternidade do universo tem argumentos racionais fortes. No entanto, como não há prova conclusiva para nenhuma dessas visões, ele mantém a crença tradicional na criação. Essa posição reflete seu método. Ele tenta harmonizar a fé judaica com a razão filosófica, mas quando isso não é possível, opta pela tradição. 4. A profecia e o papel de Moisés. Para Maimônides, a profecia não é simplesmente uma comunicação sobrenatural de Deus para os humanos. Ela depende do nível intelectual e moral da pessoa. Nem todos podem se tornar profetas. Apenas aqueles que desenvolveram um alto grau de razão e virtude são capazes de receber a profecia. Os profetas são filósofos e sábios que atingiram um estado especial de conhecimento divino. Moisés foi o maior profeta porque teve uma conexão direta com Deus, sem a necessidade de visões simbólicas ou sonhos. Essa visão racionalista da profecia foi criticada por alguns setores do judaísmo que viam a profecia como um fenômeno mais místico e milagroso. Maimônides argumenta que as leis da Torá não são arbitrárias, mas têm um propósito racional. Elas servem para cultivar a moralidade e aprimorar o comportamento humano.
eliminar a idolatria e a superstição, promovendo uma visão mais racional do mundo. Organizar a sociedade de forma justa, estabelecendo leis que garantem a harmonia entre os indivíduos. Mesmo as leis rituais, como os sacrifícios no templo, tinham uma razão prática. Elas foram uma resposta à cultura da época, permitindo que os israelitas abandonassem gradualmente o paganismo. O conhecimento de Deus e a felicidade humana. Maimônides acreditava que o maior propósito da vida humana é conhecer Deus por meio da razão e da filosofia. A verdadeira perfeição não é física ou material, mas intelectual. A felicidade suprema é o conhecimento de Deus, que leva à imortalidade da alma. O estudo da Torá e da filosofia são os meios mais elevados para alcançar essa perfeição. Essa ideia reflete uma visão aristotélica, onde o conhecimento e a contemplação são o ápice da existência humana. 7. O messianismo e a vida após a morte. Maimônides rejeita concepções místicas e sobrenaturais do Messias. Ele ensina que o Messias será um líder político e espiritual que restaurará a paz e trará a redenção nacional do povo judeu. Não haverá mudanças milagrosas na natureza. O mundo continuará funcionando de maneira normal. A verdadeira recompensa não está no mundo material, mas na imortalidade da alma e no conhecimento de Deus. Essa visão racionalista do messianismo contrastava com outras correntes do judaísmo, especialmente as mais místicas. Conclusão: o impacto do Guia dos Perplexos. O Guia dos Perplexos influenciou profundamente a filosofia judaica, cristã e islâmica. Foi lido e comentado por grandes pensadores, como Tomás de Aquino, que usou suas ideias para integrar a fé cristã com Aristóteles. Ibn Rushd e outros filósofos islâmicos que compartilhavam preocupações semelhantes sobre fé e razão. Filósofos judeus posteriores, como Hasdai Crescas e Spinoza, que reagiram às suas ideias. Dentro do judaísmo, o livro foi controverso. Muitos rabinos o criticaram, temendo que sua abordagem racionalista enfraquecesse a fé. No entanto, suas ideias se tornaram fundamentais para o judaísmo racionalista e continuam sendo estudadas até hoje. Se quiser aprofundar algum desses tópicos, posso desenvolver mais detalhes.